Você que está aqui, vamos ficar em pé para louvar o nosso Deus. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor, Tu és tremendo. Tu és incomparável, Senhor, inigualável. Não há outro que se compare a Ti. Não há outro igual a Ti, Senhor. Tu és digno de todo louvor, Senhor. Tu és digno, Pai, Tu és digno desta canção. Tu és digno daquilo que sai, Pai, das nossas vozes. A Ti toda a glória, Senhor. A Ti toda a glória. Aleluia. Dê a Ele a glória que lhe é devida. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém.
glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, só a Ele a glória, só a Ele a glória, pra sempre. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Seja abençoado em nome de Jesus. Você que está aqui pode se assentar. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Queridos irmãos, boa tarde, boa noite, bom dia. Dia bom na presença do Senhor. Nosso Deus é grandioso, é soberano e, acima de tudo, tem nos dado da sua misericórdia e do seu amor. Minha reflexão hoje que eu quero compartilhar com você está registrada em Lucas, no capítulo 4. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Você também aí em casa, por favor. Só acompanhe essas pregações com a Bíblia na mão, porque ela é palavra de Deus, né? E que o nosso Deus mesmo seja quem aplique ela aos nossos corações. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, porque é a mesma coisa mesmo, o texto está nos dois capítulos 4, mas é o texto de Lucas capítulo 4, e eu quero ler o versículo 3 e 4. Lucas 3 e 4 diz assim: E disse o diabo: Senhor, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Bondoso Deus, aplica em nossos corações tua palavra, nos dá a compreensão dela, nos dá amor e, acima de tudo, nos dá da tua graça nesse momento. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante do texto da tentação de Jesus. A tentação estava no programa de restauração da humanidade. Ele tinha uns passos a serem caminhados para o cumprimento do projeto de Deus de redenção da vida humana. A tentação é um desses momentos, né? O flagelo é um desses momentos. A ida perante os juízes e os reis e governadores também é outro desses momentos. A subida ao monte para trazer à sua presença a imagem de Elias e Moisés também era um desses passos. Aliás, que texto espetacular aquele, né? Sempre que eu penso naquele texto, eu penso nesses hologramas modernos que a tecnologia faz. Ela faz a imagem até de uma pessoa que já morreu aparecer. Recentemente aqui em Brasília a gente teve um show de um grupo aí, onde o cantor já morreu há muitos anos e ele apareceu em um holograma. Trouxeram a imagem dele de algum outro lugar, que já tinha a imagem gravada, trouxeram e apresentaram lá no palco como se ele estivesse lá. Eu não sei se é holograma a palavra correta, mas eu acho aqui interessante. Jesus fez aquilo de presença física, de imagem. Ele trouxe a presença dele, Moisés, Elias, e os discípulos viram aquilo e ficaram extasiados, né?
Glorificado seja o nome do Senhor por aquele momento. Aquela também era uma das etapas. Nós estamos na etapa da tentação. Ele foi enfrentar a fragilidade do seu corpo, jejuando, 40 dias não comeu nem bebeu, de jejum e oração. E o inimigo das nossas almas, o diabo, aquele que durante toda a história da humanidade, desde a serpente no Jardim do Éden, até aquele momento colocava à prova todo mundo e ninguém passava. Ninguém passava que não tombasse diante dele. Todos, diante do diabo, sempre tinham um problema, sempre tinha alguma coisa que os fazia cair, que os fazia perecer. Jesus, então, foi lá, venceu o cansaço do seu corpo, venceu a ausência de alimento e venceu o inimigo. Venceu Satanás. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Venceu. E na minha meditação, que eu queria compartilhar com você, para que Deus coloque no seu coração também, esse versículo que nós acabamos de ler, ele tem algumas coisas que são interessantes, intrínsecos nele, e eu queria compartilhar com você, Primeiro estava a necessidade dele, a necessidade física. Sabe, não foi o inimigo que propôs. Não foi a escassez de alimento também. Jesus não parou, não ficou com fome, porque alguém o obrigou a fazer isso, a não ser o próprio plano de redenção da humanidade. Então ele estava fragilizado no seu corpo, com fome. Havia uma necessidade muito grande de alimento. E aí o diabo vem e apresenta para ele pedras, reivindica a ele poder para que ele transforme aquilo em pão, para ele poder comer. E aí eu fico pensando, eu, como cidadão comum, ser humano, sabendo que tenho o poder para transformar pedra em pão, depois de dias e dias sem comer, eu ser desafiado a fazer aquilo, eu teria feito, talvez, você teria feito também. Mas ele não. Ele estava determinado a cumprir o seu propósito, determinado a cumprir aquilo que ele havia estabelecido como plano de redenção da humanidade. Jesus não deu um passo em falso sequer, para que eu e você tivéssemos vida eterna, para que o reino dos céus pudesse receber ele como Senhor de tudo. Essa foi uma das etapas principais do programa de salvação que Deus estabeleceu para a humanidade. Porque ele estava enfrentando agora a mesma serpente que havia derrubado Adão e Eva dentro do jardim, que havia feito com que toda a humanidade pecasse. E ele vem diante deles e apresenta para ele a mesma coisa que apresentou lá no Jardim do Éden: a comida, a necessidade da fome, a beleza dos olhos, aquilo que era possível ver. Diz o texto de Gênesis que a mulher olhou para aquela árvore e viu que ela era muito boa para se comer. Apresentou-se diante dela uma fome, que ninguém sabe a real e nem a realidade daquilo, mas apresentou. E aí ela comeu, deu para Adão e ele também comeu. Tudo aquilo estabelecido ali. Agora Jesus está diante do mesmo inimigo, está diante daquele que havia derrubado toda a humanidade e não perdeu, venceu a luta, a fome. Apresenta também os critérios da vaidade, a demonstração de poder. Não é aquela ideia de que assim, olha, se tu és o Filho de Deus, e está dizendo com toda essa pompa de que ninguém veio de lá senão aquele que de lá desceu, que tu é co-herdeiro de todas as coisas, dono de tudo, então transforma essas pedras em pães, aí que eu quero ver. E parece uma coisa boa isso. A grande verdade é que essa ideia parece uma coisa boa, de que de repente você chega ali diante de Satanás e faz as pedras se transformarem em pão e apresenta o seu poder.
como muita gente boa, como muita gente moderna tem feito. Veja os milagres que acontecem em nossas igrejas, é sempre ao show apoteótico, né? É o ápice da manifestação do poder de Deus. Eu nem estou dizendo que aquilo não acontece de verdade, eu até acredito que aconteça de verdade. Só não sei se aquilo ali não é alguma coisa parecida agora com que Jesus é desafiado. Mostra aí se tu tem poder, mostra aí. Transforma essas pedras em pães e come. Jesus disse para ele a frase que até agora tem-se dificuldade teológica de compreender. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus se vive. É a junção das duas coisas, né? É a junção das duas coisas. O alimento material e a palavra de Deus. E Jesus não estava disposto a abrir mão do seu propósito para simplesmente transformar as pedras em pães e seguir adiante. Quero mesmo que você aplique aí no seu coração essa ideia, porque quando ele diz, não se vive só de pão, se vive da palavra de Deus, ele está dizendo que eu e você estamos capengando na fé espiritual, porque a palavra de Deus tem sido uma coisa muito ausente em nosso tempo, mas muito ausente em nosso tempo. Aquilo de ouvir a voz de Deus, de estar com Ele e de participar com Ele tem sido uma coisa muito distante de nós. Outra coisa que se apresenta nesse texto é a solidão. Você só faz jejum separado, sozinho. Né? Você não fica jejuando no meio da multidão. Os fariseus faziam isso. Jesus não concordava com isso. Ele fazia sozinho, ele fez o seu jejum sozinho, então ele estava só. Mas a solidão dele não se apresentou só pela ausência de pessoas, se apresentou também pela ausência espiritual. O próprio Deus o deixou lá. Ele foi colocado à prova. Ele foi colocado diante o texto fala que no deserto, os carniceiros é quem aparece. Ele estava só lá. E quando o diabo aparece, é muito fácil para fazer companhia e conversar com ele, pega ele nesse estado de solidão, sem ninguém. Sabe qual é a questão aqui? Que eu queria que você gravasse? É que o diabo conhecia a esfera celestial. Ele já havia estado lá. Ele já havia participado da esfera celestial, lembra? Ele foi um querubim que caiu de lá, por causa do que ele fez com a humanidade. Então ele caiu de lá. Trouxe uma terça parte também dos anjos que estavam lá e concordaram com ele naquilo. Ele sabia perfeitamente como lidar com toda aquela situação. Então ele pega agora um Jesus que está com fome, ausência de alimento material. Ele pega um Jesus que tem poder para fazer tudo aquilo ser diferente, e a intenção é que ele faça aquilo, a mesma coisa que ele quis dizer para Adão. Você sabe que no dia que tu comer, tu vai se parecer com Deus. Ele deve ter dito a mesma coisa. Você sabe que você pode transformar essas pedras em pães e comer, e você vai ser tão poderoso como Deus, e todo mundo vai saber. E você sabe também que a ausência dele aqui contigo, e porque a minha presença é a ausência dele aqui contigo, então você está só. E você pode fazer isso perfeitamente. A solidão espiritual, ela também é prova de tentação. Jesus venceu isso, por mim e por você. Glória a Deus, venceu por isso. Venceu por isso. Acima de tudo, queridos irmãos, estava a fragilidade do corpo, sem força para lutar. Essa é outra coisa que eu queria deixar para você. Sabe o que é isso? Eu já jejuei uma semana, durante o dia, não como Jesus fez, durante o dia. À noite eu comia. Mas depois de 2 dias, 3 dias, 4 dias, você sente
o seu corpo sem força. Porque nós estamos acostumados a essa rotina de comer e comer muito, né? Comer muito, nós temos fartura sobre a nossa mesa, então nós comemos muito. E quando resolvemos fazer alguma coisa de abrir mão da comida, o corpo fica sem força. Faça um teste para você ver. Esse Senhor, que é o nosso Senhor, estava há 40 dias sem comer, estava fraco. Diz o texto que o diabo pegou ele e levou até o pináculo do templo. Deve ter ido bem levinho, não tinha comida nenhuma dentro, levou ele para lá. Fez com ele fisicamente aquilo que quis, transportou de um lugar para o outro, abriu, mostrou o mundo e disse assim: isso aqui é nosso, é teu se você quiser, tudo isso te darei. Ele estava fraco, mas foi na fraqueza que veio a força. Você dê um glória a Deus, por favor. É na fraqueza que aparece a força. Queridos irmãos, ele olha para Satanás, manda ele embora. Ao final desse texto, é ele dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E glória a Deus, porque só a Ele se presta culto. Agora, aqui tem uma coisa engraçada e interessantíssima que eu queria compartilhar com você. Tudo que Jesus estava fazendo era um culto. Tudo que ele estava fazendo era um culto. É o recado que ele dá para Satanás: eu estou aqui prestando um culto a Deus. Fome, solidão, cansaço do próprio corpo, tudo aquilo junto se transformou em um culto a Deus. Todas as necessidades que ele tinha transformou-se num momento de adoração a Deus. E aqui eu quero aplicar isso para a sua vida. Transforme tudo o que você passa em um culto a Deus. Já imaginou? O apóstolo Paulo, talvez, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei ter fartura e sei ter necessidade. Talvez seja essa mesma ideia que ele tenha tentado dizer aos gentios, que ele tenha tentado nos dar como legado para a história. Qualquer coisa, transformar num culto a Deus. Esta pandemia deveria ser um culto a Deus. O tanto de gente que, enfermos no mundo, é um culto a Deus. Nada de lamentações, nada de lamúria, nada de desespero, nada de fraqueza na fé. É nesse momento que nós temos que nos revestir da espiritualidade cristã e vencer todas essas mazelas com força nenhuma, mas glorificar o nome do Senhor sem ela. Não podemos abrir mão disso, queridos irmãos. Não podemos abrir mão disso. Eu fui num sepultamento nesse tempo. É triste, porque sepultamento, você fica em cima, né? Todo mundo se junta ali, se abraça perto do morto, você fica ali em cima dele também. Quando é muito querido nosso, a gente até passa a mão, fica acariciando. Eu já vi muito isso, sepultamento. Estava meio distante, né? Mas o sepultamento do crente é um culto. Eu tenho um amigo que já até escreveu a ordem de culto dele e me entregou. Ele disse assim: quando eu morrer, eu quero que você vá lá fazer o sepultamento e aqui está a ordem de culto. Ele me deu a ordem, numa espécie de boletim mesmo. Eu tenho isso lá guardado, né? Vou obedecer o que ele quis, né? E tem lá o hino do cantor cristão que ele quer que cante, a mensagem que ele quer que eu pregue. O texto, pelo menos, está lá, né? Que ele disse que ele gostaria que eu falasse sobre aquele texto. E as duas outras pessoas que vão cantar a música especial. É funeral de crente. Sabe por quê? Porque nesta vida, ou no final dela, tudo tem que ser um culto de louvor ao Senhor. É o que Jesus fez. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Foi o que ele disse no final da sua tentação no deserto. Vamos nos colocar em pé, queridos irmãos. Queria também pedir para você fechar os seus olhos nessa hora.
ficar pensando se necessidades, vaidade, solidão e fragilidade, tudo isso não tem que se transformar num culto de louvor e adoração ao Senhor. Tem que se transformar, tem que se transformar num culto de louvor e adoração a Deus. Querido Deus, estamos nós nesse tempo, Senhor, para te exaltar. Muita gente morrendo, muita gente enferma, carência de alimento no mundo, Senhor. Necessidades que a gente nunca imaginou que pudesse passar, não nesta geração. Mas nós estamos agora diante de tudo isso que tem à nossa frente, e nós queremos transformar tudo isso em louvor e em glorificação ao Teu nome. Senhor, não permita que nem eu e nem os meus irmãos percamos, ó Deus, a espiritualidade cristã, a transformação da vida, o culto ao Senhor, como símbolo de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Tu és um grande Deus e nós te adoramos, nós te servimos e te buscamos porque cremos em Ti. Cremos em Ti. Recebe a nossa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê todas as bênçãos de Deus durante essa semana, que a sua vida seja guardada e protegida por Ele nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém.